Bom dia. Então, primeiramente é um desafio estar aqui diante de algumas feras e também de vocês, né, que também estamos aí neste caminho formativo. Então, estar aqui hoje é poder contemplar a concretude de um desejo que foi se perdurando ao longo de alguns anos. Acho que no segundo ano de filosofia já tinha apresentado essa ideia ao professor Rude de organizarmos um evento também já iniciando a pesquisa, se aprofundando um pouco, com a intenção de escrever alguma coisa no projeto da monografia. Então, é um desejo que hoje a gente vê na sua concretude. Ainda no bacharelado tinha esse desejo. No primeiro momento não foi possível, ao contexto da época, e aí a gente foi se prolongando, se prolongando. Depois veio, chegando na teologia, veio a pandemia, e aí foi onde nasceu também essa ideia. O Rude colocou essa ideia para nós, né, conhecendo já o Deusimar alguns anos atrás, acompanhando Vinícius e Lália pelo projeto DECO, Instituto Sunsum Corda. E aí a gente foi montando essa rede de contatos, de relações, e fomos dando corpo a esse projeto editorial desse livro. Depois, com esses contatos iniciais, fomos buscando também outros autores, que depois vocês podem ver também aqui, que contribuíram. Deusimar já também falou um pouco no dia de ontem. Então, como falava, acompanhava o Vinícius e Lália, Deusimar também já os conhecia, professor Ruth, como falou agora, e depois também tem o Padre Agamenilton, que nesse processo editorial, no processo de produção desse livro, foi nomeado bispo, né, e não pôde estar aqui. Mas, com a graça de Deus, vamos organizar um evento para que próximo semestre ele possa estar aqui entre nós. Então, para mim, participar desse projeto é muito gratificante, porque, como eu vinha conversando com a Lália e o Vinícius, a pesquisa que se desenvolve no Brasil acaba que sendo também um apostolado. Não tem, obrigado, não tem um fim somente na pesquisa, no conhecimento, mas a pesquisa e o desenvolvimento da pesquisa em São João Paulo II, Carol Wojtyla, ele desemboca, ele tem seu fim também no apostolado, e a gente vê várias iniciativas no Brasil. Então, poder também contribuir com isso, né, também com essa visão de um apostolado para um apostolado, a gente percebe que no Brasil também tem uma certa escassez de livros, de obras-primas de Carol Wojtyla, e, por exemplo, eu mesmo tive algumas dificuldades, né, quando comecei a pesquisa, não tendo livros, obras traduzidas para o português, usando acho que 80% no espanhol ou italiano, e aí a gente vê essa certa escassez de obras-primas traduzidas para o português. Então, essa fala era para ter acontecido ontem de manhã, mas a gente já abre esse parênteses, mas não deixa de fazer um link com o que foi colocado no dia de ontem e também aquilo que vai ser desenvolvido pelo Vinícius e pela Lália na manhã de hoje. Então eu queria apresentar um pouco a pessoa humana, vamos dizer, trouxe aqui um termo vértice, entre Wojtyla e Levinas, né? Porque eles partem da visão, né? Nós podemos perceber que a pessoa humana, ela é envolvida também de um mistério. Ao mesmo tempo que eu não posso falar tudo da pessoa humana, eu posso falar algo. Então, nessa tentativa, numa certa crítica que parte dos dois, tanto de Levinas como de Wojtyla, eles tecem essa crítica, construindo essa crítica também numa redução do humano no Ocidente e na intriga da resistência a tal reducionismo que se coloca também diante desta tentativa de totalidade. E aí, quando eu falo totalidade, a gente pode
entender como uma generalização. Então, tanto Wojtyla como Levinas, eles trilham caminhos diferentes, mas que eles conseguem se encontrar nessa tentativa, nessa crítica ao reducionismo da pessoa humana. Claro que, como eu já disse, por caminhos diferentes. Nessa resistência, tanto de Wojtyla, nessa resistência à totalidade, tanto de Wojtyla como de Levinas, encontramos, primeiramente, por um lado, a ética da alteridade, ou seja, pensar a alteridade é pensar o outro, mais um alter ego, mais o outro. Outro que o mesmo, quando eu falar mesmo, devemos entender dentro do pensamento de Levinas, o sujeito em si. O outro que não pode falar, definir, determinar, mas invocar, por ser uma relação face a face, como resistência do retorno ao eu. Ele trilha esse caminho porque em sua crítica à filosofia ocidental, afirma ele, foi na maioria das vezes uma ontologia, uma redução do outro ao mesmo. E aqui, quando nos encontramos diante da ontologia, é um ponto em que nós vemos um caminho totalmente diferente de Levinas e Wojtyla. Então, eu ia pedir para vocês agora imaginarem duas linhas, mais uma linha que está em oscilação. E em algum momento elas se tocam. E assim se desenvolve também essa relação. Em alguns momentos, por caminhos diferentes, tanto Levinas como Wojtyla, mas em alguns momentos eles vão se encontrar diante dessa construção, dessa crítica ao reducionismo, à totalidade. Então, já para o filósofo polonês, a pessoa é colocada no centro da realidade, pois a experiência de qualquer coisa que se encontre fora do homem sempre carrega nessa experiência essa resposta dada pela ação. Também aquilo que o Deus e Mais já colocava no dia de ontem, quando ele fazia aquela explanação geral, e aí ele tocou muito a realidade, a tese central de Karol Wojtyla, que é a ação que revela a pessoa que se revela na ação. O entendimento da pessoa se dá em sua ação, ou seja, em sua experiência. É aqui onde percebemos a influência da fenomenologia em Karol Wojtyla. É pela ação que se desvela outros dois conceitos importantes, a liberdade e a responsabilidade. Então, nós vamos perceber que tanto em Karol Wojtyla como em Levinas, a fenomenologia é usada como método. O próprio sujeito se faz pela ação, aqui em Karol Wojtyla. E por ela chega-se à autoposse, onde a pessoa possui a si mesma. Assim evita-se o reducionismo e sustenta-se pela fenomenologia, que é o ato que o eu se forma. O ponto que podemos encontrar aqui é a aproximação, como já falava, a crítica à totalidade, entendida como generalização, por vias próprias e distintas. Busca-se a irredutibilidade da pessoa humana. Tanto Karol Wojtyla como Levinas, eles buscam essa irredutibilidade da pessoa humana, mas por caminhos distintos. Por um lado, Levinas, a resistência à ética do rosto a ser tematizado, e aqui o rosto a ser tematizado nós devemos entender como as preconcepções, a predeterminação que nós o fazemos, e Wojtyla pela exposição que a pessoa pode ser reconhecida pelos seus atos. Então, percebemos aí caminhos trilhados pela fenomenologia, claro que com distintas perspectivas. Levinas chega a concluir que a filosofia de Wojtyla é uma abordagem eidética da pessoa, ou seja, por meio da fenomenologia ele busca a essência da pessoa. Atos não, ou seja, pelos seus atos, não recorrendo à redução fenomenológica. É aqui onde eles se encontram, sabendo que Levinas também usa da fenomenologia como método, como crítica à redução à totalidade. Então, como já tinha falado, eles trilham caminhos distintos, mas com essa mesma
finalidade, buscando construir uma crítica da redução e a totalidade da pessoa. Assim, percebemos que a fenomenologia de Wojtyla está para a ação. Nosso autor faz uso da fenomenologia para abordar a ação da pessoa. Usando da fenomenologia como método, aquilo que eu já colocava, Levinas e Wojtyla procuram salvaguardar a pessoa da tematização dos conceitos predeterminados. Então, tanto para um como para o outro, se torna um caminho incontornável. Outro ponto comum que podemos encontrar é a crítica da totalidade, como já falei, a crítica da totalidade generalizante, por eles vistas como violência. Wojtyla a partir do eu, que é a pessoa, e Levinas pensa a partir do outro, que é a alteridade. E, por outro lado, nós também vemos um ponto de divergência, que é justamente na concepção, na compreensão da ontologia. Pela alteridade de Levinas, a filosofia do ser, antes de tudo, é antes uma filosofia do outro. Para Levinas, a filosofia esqueceu a alteridade. Apesar de um caminho incontornável a Heidegger, ele afirma que para Heidegger, o equívoco dele foi colocar a vida humana como desvelamento do ser, pois para o lituano, o ser é a medição entre o outro e o mesmo. Já para Wojtyla, nós podemos ver também no outro caminho, uma outra via, a ontologia já em Wojtyla se forma na ação e na experiência centrada na pessoa, ou seja, a pessoa se autodefine, se autoforma. O personalismo de Wojtyla se mostra ontológico porque passa pela ação mesma do homem que se revela. Então, para finalizar, só um toque aqui sobre a ética. Em Levinas vemos um pensamento radical a respeito da ética. Já em Wojtyla, esta emerge da relação entre os homens, develando-se na liberdade, onde para Levinas é sujeitada. E em Wojtyla também o seria mais, porém de modo mais autônomo, a liberdade mais autônoma e relacionada com a responsabilidade. Em Wojtyla, a moralidade e a ética estão de tal forma ligadas a um princípio de verdade que os vincula a uma ontologia. Então, era isso que eu ia tocar dando introdução nessa manhã, que com certeza são algumas abordagens que também serão vistas na sequência das conferências que se darão durante esta manhã.